graça infinita do Senhor Jesus seja sobre todos. Depois de um período tão especial de adoração, de exaltação ao nome do nosso Deus, podemos meditar na sua palavra. Esse fim de semana é um fim de semana especial, está acontecendo o nosso encontro de jovens com Cristo. Eu peço que a igreja esteja continuamente em oração. De quase 100 jovens que estão participando deste encontro, praticamente metade deles não é convertido. Temos ali cerca de 40 jovens não convertidos. Então, entendemos que Deus vai usar este encontro para tocar o coração deles. Não tenha dúvida de que o desafio é muito grande, porque as resistências dentro deles são grandes também contra o Evangelho. Mas nada pode ser maior do que o poder do Senhor Jesus. Então esteja clamando a Deus, que Deus abençoe, especialmente agora de tarde, na finalização de tudo, que haja um mover de Deus sobre a vida de cada um deles. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Semana passada, lemos Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, falando sobre aquele encontro dramático de Jesus com Satanás e como Satanás, de uma forma tão ousada, quis destruir a vida e o ministério de Jesus, impedindo, portanto, o efeito do ministério de Cristo sobre a nossa vida e a nossa experiência. Hoje nós vamos ler a partir do verso 12, até o final do capítulo 4, verso 25. E nós estamos iniciando um novo mês, e nesse mês estaremos falando sobre a missão transformadora da igreja. Note que este texto vem logo seguido a este encontro de Jesus com o maligno que marca o início do seu ministério. Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Diz assim o texto: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao mar, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, ou Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com seu pai. Zebedeu estava consertando as redes. Então chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de enfermidades, tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém. O título da minha mensagem de hoje é Jesus para todos. Talvez você diga: que tema mais sem criatividade? Que tema mais comum, pastor? Você vai falar o que a gente já sabe? Talvez. Fique bastante atento ao que Deus vai falar ao seu coração nessa manhã. Vamos orar? Senhor, nós te suplicamos que o Senhor fale conosco nesta manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito falando conosco.
Porque quando o teu Espírito fala ao nosso coração, nos esclarece num texto bíblico, ilumina a nossa mente na compreensão da tua verdade, nada pode conter a ação do Senhor sobre nós. Então que neste momento o nosso coração se aquiete diante do Senhor e esteja totalmente preparado para receber esta semente preciosa da tua verdade. Nós te suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Este mês nós vamos falar sobre a missão transformadora da igreja e pensar sobre a igreja e o seu propósito sobre a face da terra é algo desafiador e complexo. Não porque esse tema não seja algo claro para nós não estranhamos este tema, mas pelo que a igreja tem se transformado na mente dos teólogos liberais, na mente de alguns historiadores, na mente de líderes religiosos, na mente de especuladores da fé e na mente, obviamente, daqueles que se opõem totalmente à igreja do Senhor nos nossos dias. Cada um deles tem a sua própria definição do que é a igreja, cada qual cercado dos seus paradigmas, das suas convicções e defendendo com unhas e dentes, com seus argumentos inteligentes e imbatíveis. No entanto, Jesus Cristo continua sendo o Senhor absoluto da igreja. Jesus Cristo continua sendo o dono das ovelhas, ou seja, o único Senhor legítimo da igreja. E talvez a opinião de Jesus esteja sendo colocada de lado, de tal maneira que de tempos em tempos é necessário olhar para o que Jesus dizia, para que a gente possa corrigir desvios de percurso e entender novamente qual o propósito da igreja, o que Jesus fala sobre ela, qual o destino da igreja, qual a sua missão sobre a face da terra. Muitos, às vezes dentro da igreja, imaginam que a igreja está no mundo apenas para reunir, agremiar os que são afeiçoados a ela e possuem, portanto, uma fé comum. E ela é, portanto, um reduto. Como tantos outros, a igreja tem que aprender a viver dentro dos seus credos, de uma forma particular e confinada. Afinal de contas, dizem eles, nós estamos num mundo de diversidade de opiniões, de gostos, de convicções, e tudo isso precisa ser respeitado. Então, evangélicos, mantenham-se dentro do espaço de vocês. Mantenham-se confinados ao seu espaço. Seria exatamente assim? É isto que aprendemos? Quem bem conhece a mensagem do Evangelho, eu não estou falando de conhecer apenas racionalmente, mas de ter uma experiência, de ter vivido o Evangelho de verdade no seu coração, entendendo o que é cristianismo. Quem bem conhece esta mensagem, sabe que o Evangelho apresenta Jesus como uma solução para o mundo. Jesus é Salvador do mundo. E o único que para o mundo pode trazer perdão, salvação e equilíbrio para toda a humanidade. Por isso, Jesus disse lá em Lucas capítulo 19, verso 40, eles não podem se calar, porque se eles se calarem, as pedras vão clamar. Se os discípulos de Jesus estiverem confinados, as pedras começarão a clamar, porque precisa haver uma intervenção histórica para que as coisas comecem a acontecer do lado de fora do reduto dos evangélicos. Desta forma, o desafio de evangelizar vai muito além do falar apenas. O evangelho, o qual cremos, é um fator que pode gerar grandes e poderosas mudanças na estrutura do mundo, através da influência transformadora deste evangelho, através da união e dos esforços dos cristãos para e a favor do bem-estar da humanidade.
É importante relembrar, irmãos, que biblicamente falando, o conceito da missão da igreja é muito mais abrangente do que apenas dizer o que pensa. Alguns chamam isso de missão integral, e eu não vou entrar aqui no mérito dessa nomenclatura, apesar de ter a impressão de que essa nomenclatura é boa, mas é redundante. Mas vou usá-la assim mesmo. A missão integral abrange vários aspectos relacionados ao propósito da igreja neste mundo, quais sejam a definição e a reflexão sobre o que é a fé, o discipulado e o acompanhamento próximo, estreito dos convertidos, a vida comunitária dos cristãos, como eles vivem em comunhão, o serviço cristão destinado a todos, principalmente aos carentes e aos necessitados, a adoração comunitária e a denúncia profética das injustiças em todas as esferas da sociedade, e também o cuidado com o planeta, a preservação do habitat humano e a preservação da vida humana em todos os seus aspectos. Isso tudo tem a ver com o Evangelho. Foi René Padilha que escreveu no seu livro Missão Integral o seguinte: por meio da igreja e das suas boas obras, o reino de Deus se torna historicamente visível com uma realidade presente. As boas obras, portanto, não são um mero apêndice da missão, mas uma parte integral da manifestação presente do reino. Elas apontam para o reino que veio e apontam para o reino que está por vir. É verdade. Jesus sempre apresentou o Evangelho como algo que não é monopólio dos evangélicos apenas, dos crentes batistas. Jesus sempre apresentou o Evangelho como algo para o mundo, algo de caráter abrangente, através do qual o homem é transformado em todas as suas realidades, em todas as suas necessidades, quer sejam espirituais, quer sejam emocionais, quer sejam materiais, físicas ou históricas. Com sua maneira de viver, Jesus nos ensinou que onde estiverem pessoas sendo ameaçadas, elas terão que ser protegidas. Onde estiver pessoas passando fome, elas terão que ser supridas e saciadas. Onde houver doentes, eles têm que ser curados. Onde houver injustiça e a injustiça trouxer opressão e dor, esta injustiça tem que ser combatida e tem que ser denunciada. Onde houver prenúncio de destruição humana, ali os cristãos irão encontrar o seu campo de trabalho, irão encontrar a base da sua missão. Os discípulos chamados por Jesus na beira do mar da Galileia, são chamados para ser agentes de Deus, agentes deste reino. Você que é um discípulo de Jesus, foi chamado por Jesus para ser um agente deste reino. Portanto, eu e você, assim como os discípulos, somos instrumentos de transformação espiritual, instrumentos de transformação moral, instrumentos de transformação ética, histórica, social. Nós somos elementos de transformação do mundo. Observe bem o texto. É o início do ministério de Jesus. Jesus havia acabado de ser tentado no deserto pelo diabo. E ali ele reafirma o seu ministério e a autoridade da sua missão. A partir dali, Jesus vai para onde? Para a Galileia. Especificamente para a cidade de Cafarnaum. Ele vai morar em Cafarnaum. Qual a relevância disso? Por que este dado consta aqui na Bíblia? O que há de tão significativo que chame nossa atenção hoje? A questão é que Jesus vai para a Galileia dos gentios, primeiro cumprindo, como diz o texto, a profecia que aparece lá em Isaías capítulo 9, versos 1 e 2, 700 anos antes, há uma profecia que diz: o Messias vai para aquela região da além do Jordão,
a Galileia dos gentios, a terra de Naftali, a terra de Zebulon. O povo que andava em trevas vai ver uma grande luz, e aos que vivem na região da sombra e da morte, resplandece sobre eles a luz de Cristo. Cafarnaum é a cidade à beira-mar, à beira do mar da Galileia. É um centro comercial. É uma cidade pequena, mas que agrega um grande número de estrangeiros que são de diversas raças, povos, línguas e nações. O caminho do mar aqui citado tem a ver com as demais cidadezinhas características ao redor de Cafarnaum, cidades estas circunvizinhas ao lago. Além do Jordão, tem a ver com as demais localidades de raça gentílica. Zebulon, Naftali, eram cidades da Pérea e não da Judéia. Portanto, eram redutos de samaritanos e do povo miscigenado, do povo que se misturou na época em que a região norte foi invadida, e ali se tornou uma mistura de raças, povos mistos, localidades que foram invadidas naquela época pelos inimigos do norte. E Jesus vai para lá. Não é significativo isso? Jesus não inicia seu ministério na Judéia. Jesus não inicia seu ministério em Jerusalém. Ele poderia iniciar o seu ministério na elite dos judeus, no templo de Jerusalém. Mas Jesus não faz isso. Para Jesus, o evangelho não é, nunca foi e nunca será um monopólio dos líderes judaicos. Então Jesus vai, e mesmo sendo condenado por isso, ele se mistura às raças diferentes, aos povos distantes, aos que eram discriminados. E ele se envolve com todo tipo de pessoas. Ele está entre os ricos, comerciantes, ele está entre os miseráveis carregadores. Ele está no meio daqueles que têm procedência aristocrática, mas ele está também no meio dos camponeses pobres, que muitas vezes eram desprezados por causa da sua condição social. Para Jesus, o evangelho não tem limites. Ele está na região da Galileia dos gentios, que é considerada pelos demais judeus como a região das classes inferiores. E é ali que Jesus escolhe viver, entre os que eram considerados pelos de segunda classe, por causa das estruturas sociais. Ouça bem essas duas palavrinhas juntas: estruturas sociais. Você e eu sabemos, e se você gosta de percorrer um pouco da história aí, e você está observando o que está acontecendo no Brasil, você sabe que este tema, estruturas sociais, pode ser um grande entrave para tentar se resolver a questão do combate à discriminação racial e social no Brasil. Mas a declaração de Whitton, em 1983, já dizia: o mal não existe só no coração humano, mas também nas estruturas sociais. Claro, se as estruturas sociais são lideradas, encabeçadas por gêneros humanos, e o gênero humano é corrompido pelo mal, então as estruturas sociais também são corrompidas pelo mal. Só que daqui para frente, irmãos, eu passo a entrar num campo meio minado, num campo meio perigoso da minha reflexão. Eu vou tentar falar um pouco sobre discriminação racial. Eu vou tentar falar um pouco sobre racismo, sobre acepção de pessoas. Se o evangelho de Jesus é universal, ou seja, ele é destinado a todos os homens, e é verdade, porque João 3,16, o texto mais conhecido dos evangélicos, diz: porque Deus amou o quê? O mundo. Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas, de qualquer lugar desse globo terrestre. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A estrutura é muito simples. Quem Deus amou? O mundo inteiro. Todos vão ser salvos por causa disso? Não.
Mas quem vai ser salvo? Todo aquele que nele crer, para que esse não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Por uma simples razão, olhe bem para mim aqui, Deus respeita as decisões humanas. Ele não te obriga a ser um cristão, não te obriga a ser uma pessoa consagrada, não te obriga a ser uma pessoa que teme a sua verdade, a sua palavra. Deus não obriga você a fazer nada. Ele coloca diante de você a verdade e Ele olha para você e diz assim: a decisão que você tomar, eu vou respeitar. Porém, não se esqueça de uma coisa: toda decisão possui suas implicações, possui suas consequências. Então a decisão que você toma hoje possui consequências na sua vida, não só amanhã, aqui neste mundo, mas por toda a eternidade. O Evangelho de Jesus é universal, é destinado a todos os homens, independente de raça, de nível social, de nível cultural. E se isso é uma realidade, irmãos, será um grande pecado nosso afirmar que somos cristãos, mas guardar dentro do coração o racismo e a discriminação social. Infelizmente a igreja não tem escapado de ser acusada deste pecado. E mais especificamente, eu trago isso para nós aqui. Eu sou pastor da Igreja Batista Metropolitana, então eu trago para dentro da minha igreja. Daqui um pouco você vai entender o porquê isso. Tem uma coisa que está martelando minha cabeça faz uns 4 meses. Entre nós, existem irmãos que se sentem discriminados. Isso é preocupante, porque segundo o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1, Romanos capítulo 2, verso 11, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existem pessoas diferentes. Diante dele, todos os seres humanos são iguais. Não existem judeus e gregos, não existem pobres ou ricos, não existem brancos ou negros. Para Deus, todos os seres humanos possuem igual valor e valor intrínseco. Nós observamos hoje no Brasil um forte movimento a favor dos grupos minoritários. O que se diz é que existe uma classe predominante na estrutura social e que esta classe se estabelece como protótipo e nada do que se encaixa dentro dessa classe pode conviver com ela. Então há uma discriminação de classes. Eu estava vendo um dia desses uma exposição feita por uma deputada distrital de Brasília, no Paraná, num sindicato, e ela está falando sobre estruturas sociais. Érica Cocai, uma militante dos grupos minoritários. E ela fez todo o seu discurso, eu fiquei observando, e segundo ela, e o que se estuda por aí, o Brasil discrimina frontalmente as mulheres, os negros, a população carcerária, os LGBTs e os pacientes de manicômios. São os 5 grupos mais discriminados no Brasil. O texto dela, a sua reflexão, leva quem está vendo esse discurso a entender que a culpa deste problema são das chamadas comunidades de base. E as comunidades de base predominantes do Brasil são as fundamentalistas. E no meio das fundamentalistas está também a família patriarcal. A implantação de um movimento que visa destruir essa estrutura social é necessária, segundo ela. Porque no instante em que você desmonta aquilo que aparentemente se organiza dentro de uma base fundamentalista, você cria na sociedade um caos e gera no meio dela um ambiente propício à dialética. E aí, quem sabe, a partir dessa dialética, tudo vai ser dividido de maneira assim, bem equilibrada para todas as pessoas. O discurso é interessante.
na minha percepção, utópico. Por algumas razões. Primeiro, eu me considero um fundamentalista. E entendo que nenhum de nós consegue viver sem bases fundamentalistas. O STF tem sido grandemente criticado no Brasil hoje, porque tem bases fundamentais. Então, quem critica está dizendo que nós vamos acabar com todas as leis, vamos rasgar a Constituição brasileira e dizer ela não vale nada, é isso, e vamos instalar o caos deliberado no país, é isso que nós vamos fazer? Quem fala isso defende também os seus fundamentos anteriores. Quem fala isso defende também a sua própria família, defende também o seu próprio reduto. Ninguém é imparcial totalmente. Agora, eu me considero de fato um fundamentalista. Por quê? Porque minha vida é fundamentada na Bíblia. A Bíblia é fundamentada num propósito de Deus, na revelação de Deus, na lei de Deus, nos princípios de Deus e na graça de Deus revelada em Jesus. Então, se eu disser assim, vamos destruir todo o fundamento, eu vou dizer para a sociedade, pronto, faça cada um o que quiser. Aliás, há um texto na Bíblia que diz isso, é o último versículo de Juízes. Se você lê o livro de Juízes, você fica assustado, você fala, espera aí, o que está acontecendo aqui? Porque tem histórias tão bizarras lá dentro, e quando você vai lendo, você vai naquela história e fala, o que está acontecendo? E aí no último verso de Juízes, o último, você entende o que aconteceu. O texto diz assim, naquela época não havia rei em Israel, e cada qual fazia segundo achava correto no seu coração. Houve a instalação do caos. Além disso, quando eu defendo algumas classes, inevitavelmente, eu estou sendo também discriminatório, porque vou deixar outras de lado. Daqui a um pouquinho eu vou mostrar a você isso. Eu vou deixando outros de lado. Então, que princípio é esse? Que vale para este, mas não vale para aquele. Daqui a um pouco eu vou responder isso, dentro da percepção bíblica. Então há muito o que se questionar sobre isso, muito o que se discutir, muito o que se pensar. E esse negócio começou a martelar minha cabeça há uns 3 ou 4 meses, quando eu tive uma conversa com uma pessoa muito querida nossa aqui da IBAN, que esteve comigo, e ela em prantos, disse, pastor, eu já me senti discriminada aqui na IBAN várias vezes, por ser de pele negra. Eu já me senti várias vezes discriminado aqui na igreja. Eu quase caí da minha cadeira. E daqui um pouco eu vou dizer para você por quê. Eu quase caí, eu disse, não, peraí. E aí ela começou a me contar histórias que haviam acontecido não só com ela, mas com outras pessoas. Juniores e adolescentes que em algumas programações foram discriminados pelos seus amiguinhos. Foram colocados do lado de fora da roda, não podiam integrar a roda, porque o cabelo era encaracolado, ou porque a pele era negra. Ouviram piadinhas, ouviam termos que os ofenderam, e foram contar aos seus pais. E outras situações tantas que aconteceram, e ela foi relatando aquilo para mim, e eu fiquei zonzo, eu fiquei atordoado. Eu passei 2 noites naquela semana sem dormir direito, pensando sobre isso. Meu Deus, não é possível, não é possível, não é possível que isso esteja acontecendo. Deixe-me dizer para você alguns dos fundamentos que eu extraio da palavra de Deus e os tenho como base de sustentação da minha própria vida. Em primeiro lugar, eu creio, e esta igreja crê, que é inadmissível que um crente faça distinção de raça ou de cor de quem quer que seja. Eu digo um crente propositadamente, eu digo um cristão propositadamente.
Não estou falando membro de uma igreja, porque pode haver dentro de uma igreja uma pessoa que não conhece a graça de Deus, que se batizou, que virou membro, que está no meio, mas que nunca foi salvo. Um salvo de verdade não faz isso, por uma simples razão: para Deus não há branco e não há negro, para Deus não há latino e não há asiático, para Deus não há um albino e um indígena, para Deus todas as pessoas possuem o mesmo valor. Uma pessoa não pode jamais ser discriminada pela cor da sua pele, pelo seu tipo de cabelo ou pelo seu protótipo físico. Desdenhar de uma pessoa porque ela é gorda ou magra demais, pela cor do seu cabelo, é uma agressão contra ao Deus que criou essa diversidade humana justamente para nos enriquecer e plantou em todos os seres humanos o DNA base. Todos nós viemos de um só, está no nosso sangue, está registrado. Todos merecem dignidade, todos merecem respeito, todos são portadores dos mesmos direitos e dos mesmos deveres. E depois que você morre, e sua pele apodrece, ninguém sabe distinguir qual era a cor dela. Os ossos são caracteristicamente iguais. Para Deus não tem nação melhor. Aliás, presta atenção, é uma brincadeira para você relaxar. Todo mundo aqui ficou feliz porque a Argentina foi despachada essa semana. E a Alemanha também. No primeiro culto, quando eu falei isso, o irmão falou: glória a Deus! E essa rivalidade entre brasileiros e argentinos é velha. Com a Alemanha não, mas com a Argentina é velha. E a gente brinca, nessa época de Copa, aqui ou ali. Mas num determinado momento, você já parou para pensar assim: quem que eu acho que pode ser inferior aos aos brasileiros? Argentinos? Africanos, venezuelanos, mexicanos, sírios, palestinos, ou dentro do nosso país, nortista, sulista, nordestino, indígena do Amazonas. Nós distinguimos essas pessoas. Se distinguimos, nós não compreendemos o caráter do Evangelho. Jesus vai para um lugar onde há um centro de raças diferentes e começa ali o seu ministério mostrando o caráter abrangente do Evangelho. E o Apocalipse diz que nos tempos finais, dentro daquele cenário escatológico, dentro do cenário da prestação de contas, naquele momento em que toda a humanidade será colocada diante do Cordeiro, há um fenômeno interessante a ser destacado. Ali estão pessoas de todas as tribos. Depois destas coisas olhei, eis que vi uma multidão a qual ninguém pode contar. De onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, eles clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus. Gente de todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as classes, colocadas diante do Cordeiro de Deus. Este é o primeiro destaque que eu quero fazer para você. Se somos cristãos, é inadmissível que um cristão brinque com o outro e machuque o outro, ou fira o outro por causa da sua cor ou da sua origem racial. Isso é um grave pecado diante de Deus. Segunda convicção que eu tenho: é inadmissível que um chamado cristão venha distinguir uma pessoa por causa da sua
classe social. Pelo tipo de roupa que ela veste, pelo tipo de moradia que ela tem ou não tem, por sua conta bancária. É inadmissível. Jesus andava no meio de todos. Você verá Jesus entre os ricos dos ricos, e você verá Jesus entre os pobres dos pobres. Você verá Jesus no meio do alto escalão da sociedade, e você verá Jesus no meio dos camponeses, tratando eles com o mesmo amor, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade. E Jesus não tinha esse negócio de bajular um, por causa de classe social. Aliás, um dia Jesus falou algo duríssimo. Está registrado lá em Mateus capítulo 19, verso 24, Jesus falou assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Palavra dura, hein? Palavra dura. Muita gente ficou com raiva de Jesus naquela hora. Muita gente deixou de seguir Jesus. Como assim? Como assim? O senhor está dizendo que porque eu tenho posses humanas, eu não vou para o céu? Jesus não tinha medo de enfrentar essas classes diferentes, e quando precisava corrigi-las, ele corrigia. Note bem que o texto que nós lemos diz que Jesus começou a pregar uma mensagem. Que mensagem é essa? Você prestou atenção no texto? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Esta é a mensagem de Jesus, e dela vem minha terceira convicção. Minha terceira convicção: precisamos separar indivíduos das suas atitudes. E aí a igreja se distingue dos movimentos em prol das minorias. A igreja vai agir de uma forma diferente. Há um ponto notável aqui nessa questão: a militância por grupos minoritários mistura tudo, faz um mix entre aquilo que é uma característica pessoal, inerente ao físico, à origem ou à cultura do ser humano, e as escolhas pessoais, que geram comportamento. A Bíblia diz o tempo todo que Deus ama o pecador, porém se aborrece do seu pecado. Deus separa isso, de uma maneira muito clara, Ele separa. Por isso Ele nunca empurra algo para dentro da goela de alguém. Por isso o Evangelho é marcado por esse sentimento de reflexão, que você tem que olhar para o Evangelho, entender o Evangelho e recebê-lo voluntariamente no seu coração, e não por uma imposição cultural, e não por uma imposição familiar. Tem que nascer de dentro, tem que nascer no coração. Mas os movimentos misturam tudo. E aí eu digo assim: não, eu tenho que aceitar todos os grupos, inclusive os que tomaram decisões que são contrárias à verdade de Deus. Eu tenho que incluir todo mundo aqui. Não. Nesse caso, sem dúvida alguma, Deus não vai abrir mão da sua justiça. Preste bem atenção nisso. Deus não vai abrir mão da sua justiça. O texto que eu quero destacar é uma das cartas do Apocalipse que foi escrita à igreja de Tiatira. Preste atenção nessa carta aqui, ó. O texto diz assim, ouça isso: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo, pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras, que são mais do que as primeiras. Mas umas poucas coisas tenho contra ti: é que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam sacrifícios da idolatria.
Dei a ela tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas ela não se arrependeu. Eis que porei ela numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda o interior e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Você entendeu o que aconteceu? Era uma igreja saudável, mas tinha dentro dela uma pessoa que dizia assim: não, peraí, eu quero ficar aqui, mas eu não quero mudar de vida. Eu quero ficar aqui, mas eu quero continuar me prostituindo. Eu quero ficar aqui, mas eu não quero mudar meu procedimento moral. Eu quero ficar aqui, eu quero ser aceito por todo mundo, eu quero ser integrado ao status, mas eu quero continuar do jeito que sou. E o Senhor fala: não, não é bem assim. Eu estou dando tempo para você se arrepender. E se você não se arrepender, virá sobre você o juízo e o castigo de Deus. Deus ama o pecador? Sim. E porque Deus ama, Ele aceita o pecado? Não. Portanto, não chame de discriminação o fato da igreja corrigir o que está errado em relação às escolhas e à livre decisão do homem, quando ele escolhe, quando ele determina que ele permanecerá na contramão da verdade de Deus, quando ele permanecerá num pecado contra os princípios de Deus. Minha quarta orientação é de que já é tempo e já passou da hora em que a militância pelos direitos humanos abandone seu caráter utópico e se transforme numa atitude real e concreta. Porque eu tenho sido acusado, como um pastor evangélico, de discriminar pessoas. E a minha igreja é acusada de discriminar grupos. Mas quase ninguém vem ver o que a unidade dessa igreja tem promovido em termos de cuidado, de amparo, de proteção a crianças, de educação, de saúde, de cura, de bem-estar, de restauração familiar, de recuperação de viciados em drogas. Você não tem ideia do aspecto de coisas que têm acontecido na vida desta igreja. Então é simples alguém chegar e acusar a igreja e dizer: a igreja discrimina, mas as pessoas não sabem o que está acontecendo. O que eu vejo por aí são pessoas falando, mas eu vejo pouca ação. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sou um militante pelos direitos humanos. E aí, por favor, me entenda, eu não vou aqui, eu não quero me exaltar aqui, e nem tampouco dizer dos meus feitos, do que faço, eu deixo de fazer, não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda a situação complicada que eu me meti ao definir que eu ia ser pastor de uma igreja. Especialmente no instante em que eu ouço uma jovem ferida na sua alma dizer o que disse a mim. Eu tenho que repensar muita coisa. Mas eu vejo muita gente falando e pouca gente agindo. Eu sou um sulista. Eu nasci no sudeste do país, sou de pele branca, tenho 54 anos de idade, 27 anos eu vivi na minha terra, e 27 anos eu vivo em solo baiano. Deixei para trás meus pais, meus irmãos, meus sogros, sogra, cunhados, família. Toda vez que eu estou com eles, eles falam: quando é que você vai voltar para perto da gente? Quando é que você vem para perto da gente? Quando é que você vem para perto da gente? E a minha resposta é sempre a mesma. Quem responde isso não sou eu, é Deus. Vim trabalhar na Bahia. População caracteristicamente negra. 70% a 80% de quem vive em Salvador, negros. Mas eu não vim morar em Salvador. Eu vim morar aqui, mas trabalhar nas ilhas. Nos pescadores aqui do Baixo Sul, 95% deles são negros. Eu comecei a pensar a minha história, irmãos, de relação com o povo negro. Fiquei muito incomodado e pensando sobre isso,
Eu comecei a puxar na minha cabeça e pensar assim, eu nunca tive nenhum problema de discriminar um negro, de colocar um negro como meu amigo, como parte do meu mundo, da minha história, nunca. Para mim, desde a minha infância, sempre foi muito natural essa vivência, muito simples. Meus pais me ensinaram isso, a gente nunca fez distinção com ninguém. Na minha ex-igreja tínhamos muitas pessoas negras, eu tenho pessoas negras na minha família, eu tenho pessoas incríveis, que são meus amigos, que são meus irmãos, que ajudaram a construir a minha história, que caminharam comigo esses anos todos. Eu os respeito, eu os amo. São pessoas muito queridas e pessoas íntimas, que convivem comigo com muita naturalidade. Eu me lembro de umas 2 semanas depois de ter ouvido aquela jovem estar aqui sentado no primeiro banco, pastor Silvio pregando num culto de quinta-feira, e eu na minha cabeça incomodado, eu peguei uma folha de papel e comecei a escrever o nome de pessoas que influenciaram a minha história, que eram de origem afrodescendente. Eu fui colocando, e eu enchi a página inteira, e virei ao contrário, e continuei colocando, amigos, irmãos, parentes, gente que influenciou minha família, gente que ajudou a gente com quem a gente conviveu, líderes de igreja, diáconos, professores de seminário, amigos, pastores, e eu fui colocando, falei, gente, a minha história é uma história de negros. Eu tenho 27 anos vivendo, metade da minha vida eu vivi em São Paulo, metade da minha vida eu vivo na Bahia. A partir do ano que vem eu passo a ser mais baiano legitimamente. Vivendo entre negros, militando, trabalhando nessas ilhas, ajudando essas crianças, ajudando as creches a nascerem e a crescerem, e envolvidos, e procurando gente que quer somar esforços, e levando para lá, e dando o que comer, e construindo casas, e dando esportes, e dando educação, e dando saúde, e preocupado com esse povo, preocupado com essas pessoas, e trabalhando por elas. Fico aqui parado e pensando, irmãos, eu sou um militante. Você nunca vai me ver nas redes sociais fazendo um barulho surdo. Você nunca vai me ver nas ruas, de roupa ou nu, eu espero que nu nunca, gritando para poder aparecer nas câmeras. Mas se você quiser trabalhar comigo, você vai ver que a militância não está limitada a um discurso, ela precisa de muita prática, de muito investimento, de muito sacrifício, de muito trabalho, de muita disposição, de muita coragem, de muito amor, e essas coisas todas o Evangelho de Jesus planta dentro de nós. Essas coisas todas a igreja do Senhor está fazendo. Essas coisas todas estão fazendo com que a gente avance. Eu penso que há um bando de pessoas gritando e reivindicando, enquanto existem diante de nós grandes oportunidades que Deus está nos dando, de influenciar a história de vidas, de influenciar a vida de pessoas, de influenciar famílias. Os discursos não constroem a dignidade humana, a ação sim. A ação sim. Por isso o texto diz que Jesus estava de um lado para outro, fazendo o quê? Pregando o Evangelho do Reino, e o que mais? Olha só, o texto diz, a sua fama corre por todos os lugares. Jesus percorre a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando as enfermidades, curando as moléstias do meio do povo. A fama dele corre por toda a Síria, muito longe do território dos judeus, e aí eles trazem todos os que padecem, que são acometidos de enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e Jesus cura essas pessoas e abençoa a vida delas. Tiago capítulo 4, verso 17, Tiago diz assim: ora, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. Eu queria perguntar para você 2 coisas. Primeiro, você é um racista? Você ri de uma pessoa, você desdenha, ou mesmo que você não mostre isso na sua face, no seu coração você guarda esse sentimento dentro de você assim, de que uma pessoa, por causa da cor da pele, o tipo de cabelo, biotipo físico, não é merecedora tanto quanto você? Não é tão importante quando... Se você faz isso, você é a vergonha do Evangelho, você é a escória que pode existir dentro de uma igreja. É lamentável que um crente, uma pessoa se diga crente e possa guardar racismo no seu coração. Você não é um crente, você é um lixo.
Põe isso na sua cabeça, leva isso dentro de você. Você não é um crente, você é um lixo. Se você discrimina pessoas, você é um lixo. Você ainda não entendeu que isso nada tem a ver com o Evangelho. E eu estou sendo dramático aqui, para que você receba essa pancada dentro da sua alma, irmãos. Porque eu tenho percebido que essas estruturas, às vezes, são monumentais dentro da cabeça de alguns. E elas não se desfazem rápido. Uma pessoa pode me ouvir falar tudo que eu estou falando aqui, sair daqui me criticando ao máximo, dentro da alma. E se isso acontecer com você, reavalie a sua fé e pergunta para você mesmo se você é de fato um cristão. Porque o meu Jesus é diferente. Ele trata bem as pessoas. Ele ama bem as pessoas. Ele não distingue as pessoas. Ele não faz nada disso. Ele cuida das suas necessidades. Essa é a minha primeira pergunta. Você é um racista? Segundo, você é um daqueles que fala e faz um barulhão surdo? Não faz nada por ninguém? Não ajuda ninguém? Não tem nenhuma família que é abençoada por você? Não tem nenhuma criança carente que é abençoada por você? Você critica todos e tudo, e você fala dos movimentos, você critica a igreja e os movimentos de fora da igreja, e você nunca está ali para dizer assim: eu vou arregaçar as mangas, e eu vou cair para cima desse trabalho, e vou trabalhar pesado. Porque enquanto eu estou aqui sobre a face da terra, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu posso respirar, eu serei um instrumento de reconstrução histórica da minha geração. Isso é igreja. Esse é o papel da igreja. Nós não podemos jamais pretender ser igreja apenas como uma espécie de agremiação que tem um espaço que é agradável aos cristãos, um ambiente confortável, favorável à comunhão, à convivência saudável, mas que esteja totalmente fora do mundo. Uma organização inerte, uma organização infértil, que anula a nossa responsabilidade de intervir na história humana. Não podemos ser um grupo que se recusa a sair do seu próprio reduto para penetrar num mundo complexo, desequilibrado, adoecido pelo pecado, cheio de necessidades, que as pessoas estão caindo pelo meio do caminho, doentes na sua alma, sendo maltratadas. Milhares de pessoas perdendo a sua dignidade, perdendo a sua alma, perdendo a sua vida. Jamais. Jesus diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. E ele diz assim, lá em Mateus capítulo 10, versos 7 e 8: e à medida que seguirdes, preguem que está próximo o reino dos céus, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Vamos falar mais uma vez? De graça recebestes, e de graça dai. Queria chamar a equipe de adoração aqui à frente. Nós vamos cantar um cântico que aparece lá em Apocalipse capítulo 7. E aí a gente vai ter um vislumbre. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos ter um vislumbre daquele momento em que todos nós seremos colocados diante do Cordeiro de Deus. Vamos ter um vislumbre disso. John Stott participou do Congresso de Lausanne em 1974. E ele deixou uma frase que eu quero deixar essa frase martelando na sua cabeça. John Stott disse assim: eu vejo agora mais claramente que não apenas as consequências da comissão, mas a comissão em si, precisam ser entendidas no sentido de incluir a responsabilidade tanto social quanto evangelística, para que não nos tornemos culpados de distorcer as palavras do Senhor Jesus. Eu espero que você saia daqui hoje dizendo: Senhor, por favor, corrija isso na minha vida. Se eu tenho andado fora do padrão do Senhor, me traz de volta em nome de Jesus. E que esta igreja, Senhor, seja marcada por um amor tão profundo, que gente de todas as tribos, povos, raças e nação sejam abençoados por intermédio do ministério desta igreja. E quando o que nós vamos cantar aqui se tornar uma realidade,
o texto de Apocalipse capítulo 7, e todos nós estivemos naquela imensa multidão diante do Cordeiro de Deus, você olha dos lados e você veja ali brancos e negros, você veja ali magros e gordos, você veja ali brasileiros e argentinos, você veja ali ricos e pobres, você veja ali quem quer que seja, e você perceba que você foi um instrumento de Deus, de reforma, de restauração da nossa história e da nossa humanidade. Amém, meus irmãos? Vamos cantar juntos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Olha os remidos de Deus. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe entregar a nossa própria vida, a nossa história, os dons e talentos que Deus nos deu para abençoar a humanidade, enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto nós respiramos, que a graça de Deus nos possibilite isso, irmãos, em nome de Jesus. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos amados, que a presença de Jesus esteja na nossa vida, irmãos. Que os sentimentos de Jesus estejam dentro de nós. Que a ética de Jesus ao lidar com as pessoas seja a nossa ética. Que o amor que Ele demonstrou pelas pessoas seja o amor que nós vamos mostrar também. Que o empenho, o trabalho sacrificial de Jesus em prol do bem-estar da humanidade seja também a nossa meta de fé. E nós não estejamos trabalhando só em prol de nós mesmos, mas nós possamos reproduzir aquilo que o nosso Mestre, o que Jesus Cristo tem sido para nós. Nós te bendizemos, Senhor, nesta manhã, pela Tua palavra. Ó Deus, corrige o nosso coração em nome de Jesus. Se temos pecado contra o Senhor, distinguindo pessoas, tratando mal por causa da sua aparência física, por causa da cor da sua pele, por causa da sua condição social, ó Deus, perdoa-nos em nome de Jesus. Confessamos isso como um grave pecado diante do Senhor e queremos que o Senhor nos lave com o Teu sangue, Senhor,
para que a graça que nós recebemos de graça possa ser esparramada sobre aqueles que estiverem próximos de nós. Não interessa quem seja, Senhor, que nós sejamos porta-vozes desta graça maravilhosa, esta graça de vida que tem sustentado a nossa experiência na presença do Senhor. Abençoa o teu povo nesta manhã, Senhor. Ó Deus, faz-nos obedecer a tua palavra em nome de Jesus. Que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, que a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus permaneça conosco até aquele dia em que todos juntos estaremos diante do trono do Cordeiro. Para a glória e honra do teu nome, nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém, 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 meus irmãos. Vamos em paz, queridos. Deus os abençoe em nome de Jesus.